podcasts. Olá, eu sou o Miguel Arcanjo, você está comigo aqui no Arcanjo Pod, esse podcast que a gente fala sobre arte, sobre cultura, sobre entretenimento. E é claro que a gente está em todas as plataformas, você pode ouvir, você pode ver a carinha da gente aí no YouTube, que eu sei que você está vendo aqui comigo, e pode também, claro, me seguir lá no Instagram, é @miguel.arcanjo, e entrar no blog do arcanjo.com, onde você vai saber tudo sobre a cultura brasileira e até mesmo internacional. E hoje eu tenho a honra de receber um grande nome das artes, um grande nome do teatro, um grande nome da cultura. Eu já falei até que ele é o Midas do teatro, porque tudo que ele toca vira ouro. Muito bem-vindo, André Ascioli. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você que está aí do outro lado, assistindo a gente, ouvindo suas palavras, pelo amor de Deus. Mas eu fico muito lisonjeado, com toda certeza. E é mesmo, viu, André Ascioli? Gente, porque o André, ele é curador. Ele é diretor, ele é ator, ele é gestor cultural, ele administra teatros muito importantes aqui de São Paulo, que são cruciais para o teatro brasileiro. Por enquanto você tem 3, né? Me conta quais são esses 3, só para o pessoal ver assim, a dimensão do seu trabalho. Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura, o Teatro Porto, que fica aqui em São Paulo também, e o Teatro Vivo. 13 grandes. Por enquanto aqui em São Paulo, né? Daqui a pouco ele tá. Porque São Paulo é Brasil, você recebe gente do Brasil todo. André Ascioli, você é um cara que entende muito desse mercado teatral, por isso que eu quis te trazer logo no comecinho dessa temporada nossa, porque muita gente que tá ouvindo, tá assistindo o Arcanjo Pod, a gente que se interessa pela área do teatro, a gente que quer ser profissional da área, gente que admira. E eu queria começar do comecinho. O que te pegou? Onde que o bichinho do teatro pegou você? Como que você foi parar no teatro? Eu caí no teatro por um acaso total. Eu, quando moleque, queria, na verdade, ser cantor. E aí, coisa de bairro, tinha uma trupe que a gente na época batizou até de Pingo de Mel. Era eu e mais 2 meninas que moravam no meu prédio. E aí a gente fazia dublagem, do Tri Los Angeles, do Trem da Alegria. Cheguei aí no programa do Silvio Santos, Show de Calouros, foi o Auê. E nesses programas que eu fiz de infantis, na época, Sérgio Malandro, tudo, sempre ficava uma foto lá, mas imagina, era totalmente amador, não era uma coisa profissional, era coisa de quase brincadeira de criança. Eu tinha 7 anos. Que delícia! E daí, numa dessas idas, ficou uma foto com uma produtora de elenco, e essa produtora de elenco me chamou para poder fazer um teste de um filme com Carlos Rauschenbach. Uau, Carlão, grande nome do cinema brasileiro. Alma Corsária. Fui lá para fazer o teste de um personagem, e quando eu cheguei lá, na verdade, eu fui para poder fazer que era o personagem do Jandir Ferrari, e acabei pegando o personagem do outro, do Beltrán Duarte, porque meu pai é da Bahia, e eu tinha acabado de voltar de férias da Bahia. E aí, quando eu voltei com muito sotaque baiano, e o Beltrán Duarte é baiano. Então eu acabei fazendo ele, que é o personagem principal, quando criança. Olha como que você já era ator, já foi pra Bahia, já mimetizou o sotaque, já voltou. Exatamente, já cheguei fazendo tudo, mas uma coisa muito, assim, né, que acontece, infelizmente, ou felizmente, o desejo nasce dentro da gente. Sim. Mas a cultura, às vezes, a gente sabe que peca, porque eu nunca tinha ido no teatro, eu nunca tinha ido ao cinema, a referência que eu tinha era o que eu via na televisão, até porque também eu queria, na verdade, cantar e dançar, né? E aí fiz o filme. Quando o filme foi lançado um tempo depois, eu cruzei com um cameraman na época, que ele falou assim: moço, você tem jeito, vai fazer teatro. Olha! E aí eu falei, que é isso, fazer teatro? Aí ficou com aquela coisa na minha cabeça, fazer teatro. Eu tava no colégio, porque na época, né, era colégio, agora tem 9º ano, na minha época não tinha 9º ano. Então, e até a 8ª série. Eu tava ali não vou contar não, mas também é da minha época. E aí eu fiquei sabendo que ia ter teatro amador na minha escola, quando eu entrei. Olha que bacana. E ia ter um curso aos sábados de manhã de teatro amador. E aí eu falei, puxa, tá aí, vou fazer esse curso de teatro.
Me inscrevi para fazer na época, e quando eu me inscrevi, depois, assim, eu só quero fazer esse adendo porque é Pode coisa do fazer. Destino mesmo. Acho que assim, é como eu até brinco com ele, é a senhora do destino, né? Sim. A carreira de todo mundo é por aí, né? O destino vai te encaminhando. Porque a primeira peça de teatro que eu assisti na vida foi o Elias Andreato com o Van Gogh. E aí foi isso, assim, o nosso professor de teatro, que era o Décio, que já faleceu, ele era, na verdade, operador de luz desse solo do Elias Andreato, que tinha recém-estreado no Centro Cultural Vergueiro. E aí, então, ele levou toda a trupe para ir assistir uma das apresentações, acho que, se não me engano, era até a última apresentação da temporada. Olha isso. Nossa, eu fiquei anestesiado, porque eu falei, meu Deus, na verdade é isso que eu quero pra minha vida, não é cantar, é isso. E aí, obstinado, comecei a correr atrás disso, de estudar, de entender. Não tinha dinheiro, não tinha posses, nem sabia por onde começar. Que lindo. Perguntando um para outro, falava, não, tem gratuito na USP. Fui tentar na USP, lógico que não consegui, porque, né, o grau ali é bem alto de conseguir concorrência. Tem gente que já é profissional e tenta lá, né? Exatamente. Sim. Fui tentar com o Antunes, é óbvio que eu não consegui. Olha os nomes que ele falou. Tem alguns nomes que a gente já falou aqui nesse Arcanjo Pod. O Antunes Filho, que era bravo aí, ele confirmando. Não consegui. E olha como ele foi foco. Eu me lembro como se fosse hoje. Assim, eu fui fazer âncora para uma outra turma, porque sempre se fazia de par, né? E quando eu fiz para o meu colega, eu estava super tranquilo. Fiz, bati e tal. E aí quando ele falava assim, agora é a vez do André, eu gaguejei, eu tremi. Aí ele falou assim, menino, o que está acontecendo? Você quando fez pro outro, você foi super bem, e agora que você não tá ligando. Você tava em foco, aí te desestabilizou. É a síndrome do jaleco branco, né? Quando foi pra gente, a gente fica nervoso. Mas enfim, de qualquer forma, eu não tinha experiência. Como diz a Mônica Martelli nos Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Não era pra ser. Não era pra ser. Exatamente. E aí eu consegui, na época, saber o contato da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Olha! Que tinha lá, eu tinha várias pessoas legais que já se formaram por lá também. E aí eu fui atrás de saber, era um custo que cabia no meu bolso, eu trabalhava como office boy, dava um jeito. Era uma vida muito... Olha aí, ó, o administrador de 3 dos maiores teatros do Brasil começou como office boy. E eu vou contar que eu também comecei como office boy, viu? Com 16 anos. Meu primeiro emprego, a gente ia lá pagar conta na fila do banco, que não tinha banco digital não, né, André? Não. E quando pegava dinheiro, o medo de alguém te assaltar? Eu trabalhava como office boy da fotótica. Eita. Então a gente ia fazer só uma parte, eu ia entregar as coisas. Que eu gosto. Né, porque na época que com certeza vocês nem sabem aí, que era filme, sabe? Era filme que puxava, né? Que revelava, tinha o PB, tinha o colorido. O colorido, 36, 24, 12. Exatamente. Então então eu ia fazer entrega muitas vezes. Quando tinha entrega para Morumbi, eu adorava, porque eu trabalhava ali na Matriz, que era na Praça Patriarca. Aí você pegava o ônibus que ia pegar, aí eu dormindo, ia recompensando para poder à noite para a Fundação das Artes. Você dava uma voltinha também quando você era office boy? Que eu dava uns perdidos às vezes, assim, quando era bairro longe. Eu sou CDF. Olha que certinho. Eu confesso que eu sou CDF. Eu sou CDF. Nossa, não, eu sou CDF demais. Enfim. E aí você entrou na Fundação das Artes para estudar teatro. Para estudar teatro. Lá em São Caetano do Sul, aqui no ABC de São Paulo. Exatamente. E ali eu comecei a fazer o teatro e compreender. Mas em paralelo eu já fazia parte de um grupo de teatro amador chamado Trupe Zup, grupo de risco, que fazíamos um espetáculo chamado Trupe Zup, do Braulio Tavares, que era o querido amigo Celso Oliver, que encabeçava, e como o Celso era artista plástico, então ele também deu para mim uma bagagem de como fazer cenário, como fazer figurino, costurar, e a gente da trupe fazia tudo. Então, isso é importante, o processo, né, André? A gente fala sempre disso aqui no Arcanjo Pod, que ser ator, trabalhar no teatro, não é só ficar com a carinha na câmera, é entender todo o processo, e os bastidores às vezes é mais importante do que a cena, em alguns dos casos. Eu acho, na verdade, até que assim, o que me deu bagagem foi justamente isso. Eu posso dizer que eu passei por todas as etapas do que se pode dizer da construção de um projeto. Desde você escrever um texto, de você pensar no diretor, de você pensar no elenco, porque daí, a partir daí, quando tu... Fazer a leitura e depois a atriz falar que não quer mais, aí tem que trocar. Bom, só para poder complementar. Conta. Me formei.
Formei, vamos pro mercado. Ah, tô formado, já sou ator, tenho DRT, agora eu tenho DRT, vou ganhar o cachê teste. Parece. Vamos lá. Aí o mercado é duro, a gente sabe muito bem, e não porque é duro porque precisa, é tudo limitado. Hoje, inclusive, eu penso nisso. É óbvio que na época não. A arrogância da juventude pensa assim, pô, ninguém me quer, só tem panelinha. Não, mas hoje eu compreendo tudo bem, que é necessário, é tudo muito curto, muito rápido e orçamento baixíssimo. Se você não tiver certo com a pessoa certa, não vai dar certo. Sim. Então eu compreendo isso hoje, lógico que na época não. Tentei, bati na porta de vários lugares e naturalmente não conseguia. Não tinha nenhum padrinho, eu falei, ok, não consigo entrar no grupo de ninguém, vou montar o meu grupo. Tá e aí montei a minha companhia, que na verdade era muito focada para teatro infantil, teatro escola, empreendedor. Projeto de educação, que daí depois começou a fazer muito teatro empresa, que é educação nas empresas. E que é fundamental, porque é a porta de entrada no teatro para muita gente, né? E vou te contar uma coisa, foi uma enorme escola, porque assim, quando você vai fazer teatro na empresa, não tem o artifício da caixa preta, né? Onde você tem ali a luzinha, foquinho para você, para poder te ajudar enquanto ator, te levar a mensagem. Tem um auditório ali da empresa com a luz de hospital. Meu anjo, muitas vezes a gente fazia no meio do chão de fábrica, com as fábricas todas funcionando e a gente ali falando, passando a mensagem e a galera se emocionando, a galera se divertindo. Então, para nós, enquanto ator e artista, isso é uma bagagem. É uma escola. Nossa, eu sempre conto isso assim, de exemplo. Uma vez eu estava numa comunidade no interior, em Santo André, no bairro, e eu estava em cena, e o cachorrinho passou e veio fazer xixi na minha perna. Aí o que você faz? Não tem nada a ver que aquele cachorrinho tá ali. É isso, então é muito inusitado. E tem que lidar com o xixi do cachorro. Você tem que lidar com o xixi do cachorro. Então, sem parar a cena. E vai incluir aquilo. Não, e tem histórias ótimas disso, inclusive, também, de uma peça que uma vez que eu fui isso, assim, eu sou muito esponja, de verdade, eu tento ser muito esponja. E aí eu fui assistir uma vez uma peça no Sérgio Cardoso, onde estava a Adriana Galisteu, e aí, meu Deus do céu, quem é que estava junto com ela em cena? Era um ator já das antigas. O Juca de Oliveira? Não era o Juca. Bem-vindo Siqueira, Bem-vindo Siqueira. Aí eu lembro como se fosse hoje, ele estava lá fazendo um solo maravilhoso, não sei o que, de repente começa a descer uma gelatina. Gelatina é um filtro que você coloca na luz para poder dar uma corzinha. E aí foi descendo. Ele deu no texto, tudo não sei o que, ele pegou aquilo lá, levou até a coxia. É óbvio que recebeu um aplauso aberto, cena aberta. Porque ele tava vivo, né, em cena. Vivo, orgânico, não ficou aquela coisa, né? Qualquer ator que tá começando fica assim, meu Deus, caiu. Não, né? Faz parte, entra aí. Faz parte, enfim. Falar as folhas do outono como estão caindo. Muito bom. E aí, quando eu fui atrás de fazer essas histórias, mas naturalmente aquela coisa de querer fazer, entrar pro teatro comercial, sim, conhecer o dito, era muito forte para mim. E então, como eu também tinha essa abertura muito grande de fazer trabalhos nos bastidores, outras coisas, então eu fui trabalhar com o Ivaldo Bertazzo. Um amigo me indicou para poder fazer lá Ivaldo Bertazzo. Que é um grande nome da dança brasileira. Ivaldo Bertazzo tem um método de dança que é só dele. Sensacional. Um gênio. E aí a gente fez, então eu entrei na parte de contra-regragem mesmo. Mas nessa coisa da contra-regragem fui subindo, fui diretor de palco, depois diretor de palco comecei a ajudar como assistente de coreografia, como eu tinha essa coisa com a dança lá no trás, então tinha muita desenvoltura para isso. E aí depois disso eu acabei até meio fazendo preparação de elenco, porque alguns apoiando a Sandra Pera, porque o Ivaldo tem isso de pegar pessoas que não tem nenhuma experiência e fazer a pessoa ir lá dançar, cantar, e era genial. Só que daí isso começou a consumir um tempo muito grande da minha vidona maluca. Sim. E aí eu falei, opa, peraí um pouquinho. E aí? Dei pausa. Pausei e voltei para minhas historinhas. Mas de novo, aí o Edinho, a pessoa que me ajudou foi o Edinho. Eu falo para ele, Edinho, você é meu padrinho, você sabe, né? É o Ed Anderson. O Edinho Rodrigues. O Edinho Rodrigues, desculpa. É um produtor que se formou comigo, sim, na fundação. E aí ele me convidou para poder substituí-lo, que ele fazia direção de palco, no Visitando o Sr. Green, que é direção de quem?
Elias Andreato. Olha o mundo se fez. Olha a rodinha olha o ciclo fechando. É sempre assim aqui, a gente vai descobrindo. E aí foi incrível, eu entrei, fiz a direção com Paulo Altran, né? Paulo Altran. E Cláudio Fontana, não era? Não, era quem fazia era o Cássio Scapim. Cássio Scapim. O Cássio Scapim fazia, e aí depois a gente ia viajar para Portugal, o Cássio não podia... Pô, trabalhando com o Paulo Altran, o maior ator da história do teatro brasileiro. Era uma escola. O Elias, todo mundo ali, e ao mesmo tempo, naturalmente, porque por ser Paulo Altran, todo mundo que ia assistir era no mesmo naipe, ou até, né? E tá ali tudo igual. Então era de novo, a esponja. Essa peça eu vi, visitando o seu Green, e entrevistei o Paulo. Ah, que saudade do Paulo. Era uma criança eu na época, achava que era jornalista já, mas era um menino. Gente, muita saudade do Paulo. Era muita sabedoria. E aí você foi e mergulhou no teatrão, que você queria começar de um outro lugar. Mergulhei no teatrão e fui fazendo essa trajetória. E aí, quando fomos para Portugal, o Cássio Scapim não podia ir para Portugal, porque ele tinha recém entrado numa novela na Globo. O Dan estava saindo da Stubach, e aí o Dan entrou. Quando fomos para Portugal, eu que meio que apoiei muito, junto com Elias, nessa construção do personagem, para o Dan fazer essa substituição. Quando estávamos voltando de Portugal, ele falou assim: menino, isso é muito mais do que um contra-regra. Me aguarde. Olha. A conversa de para dormir, né? E continuei minha trajetória e tal. E segui minha vida com o teatro empresa, tudo. 2 anos depois... O Dan me liga e falou: chegou a hora. Olha isso. Cruzei com o Pedro Herz, está abrindo a Livraria Cultura no Conjunto Nacional Maior. Temos ali uma paquera de fazer um teatro. Eu só vou fazer esse teatro se você estiver junto comigo. Eu falei: é essa a responsabilidade mesmo? Assim? Ele falou: sim, eu não tenho como ficar lá, só vou cuidar se você topar. Claro. Aí eu falei: bom, então tá topado. Vambora. E ali... Isso aí 2007, 2008 mais ou menos. 2007, olha aí, eu fui bom de matemática, eu lembro da inauguração. Foi 2007, foi daí então, quando eu passei, eu brinco que eu passei pro outro lado do balcão, né? E a gente falava muito: a gente quer receber as pessoas na nossa casa como a gente gostaria de ser recebido na casa quando a gente for. E você tem essa qualidade, André. Gente, eu vou em qualquer teatro que o André cuida, você tá lá na porta, o André sabe o nome de todo mundo que é da área, ele recebe você assim, realmente o que ele falou, você se sente em casa e muito bem-vindo, assim. Você tem essa qualidade. Obrigado. Que é muito rara, viu, eu diria. Eu acho que também é um pouco, às vezes, da correria do dia a dia. Não é, às vezes, por displicência de ninguém, não. Eu acho que é por conta de... Às vezes a gente esquece do essencial, do básico, né? E esquece não porque é arrogante, às vezes esquece porque não dá tempo. O mundo tá tão louco, exatamente. Estava até conversando isso com a Miriam Meller, né, essa semana. Grande atriz. Como a gente está pensando lá na frente, a gente às vezes pensa tanto lá na frente que a gente esquece do agora. Aqui agora. Né? E aí o agora passa, que você fala: meu Deus, passou. E você nem sabe se vai ter o lá na frente, né? O lá na frente é uma possibilidade que pode até nem ter. Vivo hoje, né? O bem vivido também. Então por isso que aí eu tenho tentar fazer isso com muita sabedoria e tento resgatar muito isso. Eu brinco muito com o próprio Elias, porque daí dentro dessa trajetória de vida, né? E detalhe também, que é uma outra sincronicidade assim que eu baixo dos astros. A peça, quando eu entrei para poder fazer no Visitando o Sr. Green, foi no Teatro Vivo. Olha que loucura. Na reinauguração do Teatro Vivo. Então, quer dizer assim, isso lá em 2004. Já estava ali. Então, em 2017, eu sou convidado para poder administrar o Teatro Vivo. Então, é muita sincronicidade. E o Porto? Quando que entrou o Teatro Porto na sua vida? O Teatro Porto entrou em 2015. Então 7 você entra no Eva Res, 15 isso, Porto. Exatamente. Eu estava fazendo muito trabalho ali no teatro, na Eva Res, seguindo a minha trajetória no Eva, e na sobrevivência, batendo na porta das empresas, pedindo parceria, a Porto Seguro, né? Dando a cara para bater. Opa! Eu tenho uma professora que ela falava assim: a gente tem que ter cara de pau, pés de coelho e coragem de herói. Cara de pau para pedir, pés de coelho para poder se articular no meio do caminho e coragem de herói para poder, inclusive, ter a dignidade de falar: obrigado, tudo bem, vamos para a próxima. Boa. Né? E é isso. Então, e aí eu tento colocar isso também em prática. E aí, na época,
Então eu batia muito na porta da Porto, falando assim, e aí Porto, vamos, né, vocês apoiam todos os teatros, será que não consegue apoiar o Teatro Eva Hers? Que era da onde eu cuidava. E aí sempre vinha a resposta de não, a gente tem um projeto de um dia ter um teatro próprio. Olha. Porque a gente gostaria de ter. E sempre ficou nessa história. E aí foi aí então que veio o convite. Olha. De eu estar nessa gestão também do Teatro Porto. E aí, antes a gente tinha o Marco Griese, que era o curador artístico, e ele que me fez esse convite, junto com a equipe da Porto. Depois, quando foi agora em 2000 e pouco, o Griese acabou assumindo mais o papel de produtor e seguindo a trajetória grande produtor teatral. E aí eu acabei cuidando ali e mudou um pouco o formato de pensamento positivamente. Eu acho que isso que é interessante. Eu confesso que eu costumo dizer que eu sou um infiltrado. Eu sou um infiltrado dos dois lados. Eu sou um infiltrado da classe no empresariado e do empresariado na classe. Porque tem que ter essa cabeça, né? O André Acioli é atualmente aqui no Brasil, em São Paulo, sobretudo, que é a capital do teatro brasileiro, um dos nomes que pensa o conjunto dessa engrenagem da indústria cultural brasileira e a indústria teatral. E eu vejo o André batalhando muito para que o teatro se profissionalize, para que o teatro aprenda a se amigar com os números, porque os números são importantes, porque o empresário quer ver um número também. E porque o artista sempre teve muito receio de número, de empresário, mas o teatro não vive sem patrocínio. E o André, ele consegue fazer essa ponte de um jeito tão delicado. Isso é muito político, André. Eu admiro muito essa sua capacidade de articulação de pessoas. Obrigado. Na verdade, eu confesso que eu não consigo. Se eu tivesse que dizer tudo isso em palavras, como você falou, eu não saberia falar, porque eu só executo. Eu acho que me veio uma imagem agora, né? Porque eu me lembro disso. Eu me lembro de uma vez que a gente estava quando eu era moleque, nessa coisa de bastidores do SBT lá, e eu me lembro muito desse lugar as meninas estavam comigo, tietando, querendo tirar foto, quando artista, não sei o quê, e eu falava assim, gente, a gente está aqui porque a gente também vai participar do programa. Então a gente também tem a mesma importância que eles têm. Não é arrogância, é dar valor àquilo que você faz. Você estava entregando uma arte ali para o público ficar hipnotizado. Então, e aí que eu sempre trago isso para mim, de uma certa forma. Eu acho que o teatro, ele tem um papel muito importante na sociedade, na construção dessa sociedade. E esse artista, ele de uma certa forma, ele é um catalisador disso tudo para transmitir isso. E quando eu falo esse artista, eu não estou falando só do ator principal falando um texto, é de todo esse contexto. Exato. É o iluminador, é o sonoplasta, é tudo, é o assessor de imprensa, é tudo. Ele só é esse veículo de comunicação para chegar até a mensagem. E isso, de uma certa maneira, sem julgamento, mas ficou parecendo só entretenimento. Ficou só no lugar de, eu só vou dar uma risadinha. E não é. E mesmo que se fosse só a risadinha também tem o seu valor. Dá um trabalho para conseguir. E ela também coloca a situação no lugar de pensar. Porque para você rir, você vai ter que pensar. Você vai ter que ter histórico de inteligência para poder captar tudo aquilo e levar. Então, eu confesso que isso é um dos maiores desafios que eu praticamente hoje tenho me colocado, inclusive, como curador mesmo, né? O que colocar em cartaz para poder, de uma certa maneira, tentar levar tudo isso. É um desafio, André Acioli, um desafio que você faz muito bem, tanto lá no Teatro Eva Hers, quanto no Teatro Porto, que eu adoro frequentar essas salas todas que você cuida. O Teatro Vivo, para quem não sabe, o Teatro Vivo fica ali no Morumbi, o Teatro Eva Hers fica dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, e o Teatro Porto fica ali no Campos Elíseos e faz parte, inclusive, desse movimento de valorização do centro da cidade, de trazer uma sala de porte para o centro da cidade. E eu queria falar, claro, né, a Livraria Cultura, que lindo movimento que vocês fizeram e que conseguiram que não fechasse aquele espaço. Eu acho que foi um movimento não só de todo mundo, né? Dos artistas que foram, né? Eu vi na Globo, no SPTV, vários atores que eu conhecia. Porque, assim, eu acho que independente da questão dos acertos do CNPJ... Exatamente. Ninguém está julgando isso, acho que se tem que acertar, tem que pagar, tem que fazer Não, a gente nem está falando aqui disso, estamos falando de algo maior, né, André? Mas o que eu digo mesmo é nesse lugar de encurtamento.
porque a gente, embora nós estejamos na maior cidade, e eu vou te falar que isso é uma estatística mesmo, a gente está na maior cidade da América Latina com teatros. A São Paulo é a cidade que tem mais salas de espetáculo na América Latina. Uau! E ativa. Só que o volume dessas salas ainda, de uma certa forma, não chega a esse público. Embora a gente tenha esse número maior de produção cultural, artístico, a gente está minguando cada vez mais. Então, quando você vê um polo cultural, como a Livraria Cultura, que é um lugar que foi mola propulsora para tantos autores, mola para artistas. E aí vou falar. Quanta gente lançou livro ali, né? Rita Lee lançou o livro dela lá. Nossa, gente. O Boni lançou o livro dele lá. Inúmeras pessoas. Ricardo Amaral lançou o livro dele lá. O Saramago, é muita gente, Mia Couto, é muita gente que nos constrói enquanto seres humanos, entendeu? Então, quando você vê um lugar desse com a possibilidade de ser fechado, não dá para ficar parado. Não dá. Eu defendi com unhas e dentes o não fechamento da Livraria Cultura, independentemente de qualquer questão trabalhista, de funcionários que a gente acha que tem que resolver, a Justiça do Trabalho está aí para resolver, mas porque a Livraria Cultura é um símbolo de São Paulo e, sobretudo, um símbolo da cultura brasileira que a cidade de São Paulo não pode perder. Você vai em Buenos Aires, tem a Livraria El Ateneu, que é um clássico da cidade, todo mundo visita, e a Livraria Cultura conseguiu ser isso, né? Todo turista vai lá, tira foto, às vezes a pessoa nem compra o livro, toma um cafezinho, dá uma folheada, mas já cria uma familiaridade com a literatura e com o teatro, porque é uma livraria que tem um teatro, né? Isso é muito especial também, que eu acho que isso é muito maior do que eu, do que você. Isso é um bem para a cultura brasileira. Eu acho. Então, por isso que, na verdade, quando veio a notícia, me moveu neste lugar. Não era para poder... Claro que se isso surtiu efeito no sentido de dar uma chance a mais, maravilhoso, é o setor, é a classe, é a cultura de uma certa forma. E a gente tem que se mexer, né? Vai fechar uma livraria, você vai ficar, vai fechar, fechou. Então, vamos nos mexer. De novo, o CNPJ tem que pagar pelos seus deveres, ponto. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tem que fazer. Mas é que foi uma das falas, inclusive, da Clarice no dia lá, da Clarice Nisquier, né, que está em cartaz com a gente lá desde 2008, com o espetáculo dela Alma Imoral. Ela falou assim, a livraria aberta é muito mais possível pagar os credores do que se decreta a falência. É verdade. Porque se decreta a falência, acabou. Né? Então vamos tentar dar essa chance, porque querendo não podemos esconder, tivemos 2 anos de pandemia, e esses 2 anos de pandemia travou a cultura. Com certeza. Né? Enfim, mas essa foi a situação que a gente acabou... Estamos ainda nessa... Tentando reverter, e reverteu que não fechou. Eu fui curador da exposição Retratos do Teatro, né? Retratos Bob Souza, que agora está no Conjunto Nacional. E que em breve vai circular... tem furo? Vou furar, dá spoiler. Pode dar que nem eu tô sabendo. Não, é porque... Né, eu adoro furo de notícia. Gente, desculpa assim, porque na verdade é isso, né? Não pede desculpa não, pode contar. Não, porque o Bob falou assim pra mim, André, eu tô com exposição, eu quero fazer curadoria incrível das fotos suas, desse projeto lindo, né, de 10 anos que vocês estavam comemorando, e aí fica um projeto maravilhoso, de novo, as pessoas não sabendo de um trabalho incrível e querendo ou não falando de personalidades de teatro. Sim. Eu falei, Bob, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio circular. Vamos botar pra rua. Então a gente tá na paquera, daqui a pouco tá recirculando em todo o estado de São Paulo. Olha aí. E em breve vocês vão ver a agenda aí, porque eu falei, Bob, a gente vai fazer esse negócio circular. Quando eu falo que ele é o Midas do teatro, tudo que ele toca vira ouro, eu não tô brincando, não. E eu tenho que te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você é gestor, você é curador, você é diretor de teatro. Como é que é seu WhatsApp? Deve ter um bando de estrelas te escrevendo. Ai, André, eu quero fazer minha peça no seu teatro. Como é que você lida com tudo isso? Um pouco assim. Eu sou jornalista, eu sei como é que é isso aqui, meu filho. Não, mas olha só, existe uma questão que é fato e às vezes tem uma ansiedade. Por isso que eu acho que projetos como esse aqui, parabéns, é muito importante. Porque Obrigado. Daí as pessoas que não têm o acesso, às vezes, a saber como é que funciona o fluxo de tudo isso,
tem um conhecimento um pouco maior. Porque sim, a gente tem situações, eu tenho minha trajetória de ter passado por todos esses caminhos, mas tem gente que não. Tem gente que vai fazer teatro e já estoura e vira lá, e às vezes não conhece o processo como um todo. Exatamente. Então, sim, eu tenho muito WhatsApp gritando. E como eu também cuido da parte de patrocínios da Vivo, então eu também tenho muita gente pedindo dinheiro. Patrocínio para peça. Mas é que muitas vezes as pessoas não têm essa sincronicidade de pensamento mesmo. Às vezes a pessoa tem essa ânsia e desejo, mas é fazer a peça em 2025. Eu falo, então, vamos começar a paquera? Lá na frente a gente conversa? Respira. E aí eu vou nessa educação e nessa troca para a gente chegar nesse lugar de bem comum. A Martha Noel, hoje é dia 8 de março, né? A gente está aqui dia 8 de março. Estamos gravando 8 de março. E vai estrear um espetáculo com a gente lá no Eva Hairs, hoje à noite, que é a Pagu até onde a sonda chega. A Martha Noel, paquera de entrar no Eva Hairs, ela morava no Clube Nacional, agora ela casou e morava em outro lugar. Mas ela paquera, ela fala, você só me esnoba. Eu falo, não só, imagina, Martinha, não esnobo. O teatro tem uma sala, cada peça que entra, pelo menos fica lá 3, 4 meses em cartaz, então não dá, é pouca Tem uma fila enorme aí. Uma fila. Mas eu falei, olha, é como diria a alma moral, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então é isso, estamos estreando agora. E aí, Isso é importante para a pessoa não ficar magoada, com ódio. Não é que a pessoa não gosta de você, não. Às vezes você vai fazer no ano que vem, daqui a 2 anos, e tá tudo bem. Não, eu também acho. Eu acho que a gente fica magoado se não é. Ainda mais com essa coisa instantânea de hoje em dia, né? Parece que tem que falar um sim agora. Não, calma. Eu aprendi muito isso nessa minha trajetória como um todo também. Que assim, quando tem que dar certo, vai dar certo. Se a gente às vezes força um pouco a barra, parece que você está numa ansiedade e você atropela. Você coloca o carro na frente dos bois. Não tem que ser assim. O processo tem que estar muito sincronizado. São raras as vezes que esse processo na frente dos bois funciona, mas funciona porque de uma certa forma também todo mundo embarca nessa história, porque se não tem esse embarcar todo mundo, aí vão ficar sempre procurando defeito. Foi a assessoria, foi o público, foi a chuva, foi a manifestação, mas não adianta, é um trabalho em conjunto. Quando a gente muitas vezes fala esse eco, de teatro, trabalho em equipe, não é de boca para fora. E eu, como crítico, eu percebo, a gente sabe quando um espetáculo está todo mundo ali acreditando, e a gente sabe também quando a coxinha não funciona, que transparece, que tem algum problema ali. Quando os das antigas falam que a base é o teatro, é um pouco desse lugar, porque no teatro você não consegue esconder nada, não. É tudo transparente. Então é essa provocação que eu quero aproveitar e fazer. Vá ao teatro, dê essa oportunidade de experimentar isso tudo. Sim, às vezes você pode assistir você não gostar, às vezes você pode assistir e ficar super emocionado, às vezes você pode lembrar de alguém que tá, mas você tem que se permitir a esse processo. É assim como você vai num restaurante, você come macarrão, você não gosta daquele molho, você volta e vai experimentar o risoto depois, e tá tudo bem. Então, se permita. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim assim, André, mas é que às vezes dá gatilhos para algumas coisas que nos emocionam. Ainda bem, é para isso que o teatro funciona, para despertar esse gatilho, quem sabe você trabalhar alguma coisa dentro de você e ir atrás de outras histórias. Então vá ao teatro, se permita isso. Que lição, né? Anotou direitinho essa lição? André Acioli aí, esse nosso Midas do Teatro, uma fala de milhões você está dando pra gente. Para você poder ser aberto à vida, né? Porque quando a gente é aberto à vida, aberta à experiência, aberta ao outro, o outro é diferente de você. Nem tudo é sobre você e às vezes está tudo bem não ser sobre você. É aí que você cresce, é aí que você ganha na vida. Não é isso? Exatamente, é o que eu acredito. André Acioli, brigadão por ter vindo aqui no Arcanjo Pod, nessa nova temporada. Parabéns, sucesso, que seja maravilhoso, não tenho a menor dúvida de que será, e eu vou ficar ouvindo, escutando, e parabéns vocês aqui dos bastidores! Tem uma turma enorme que faz com a gente aqui, o André Acioli fez questão de falar, eu também faço, nosso diretor Gabriel Correia, nosso diretor de arte o Pedro Miranda, a nossa super mega produtora que liga para os artistas e marca tudo, a Samira Facuri, e ele que deixa a gente iluminado, lindo, maravilhoso, o Vitor Vendramini. Lembrando que a gente tem a parceria com a Olá Podcasts, o Bruno Vengo, o Nelson Forester e a Luciana Vendramini também está com a gente aí nesses bastidores. O apoio desse lugar maravilhoso que é esse teatro
do mercado, é isso aí, porque é El Mercado Ibérico que recebe a gente aqui, que é esse restaurante lindo, esse espaço de arte, sala para ensaio. Vai inaugurar um teatro aqui, esse teatro que nós estamos, daqui a pouco vai ter público com uma peça sobre Gala e Dali. Olha aí, Mara Carvalho vai atuar nesse espetáculo. Anota na agenda que vem aí, logo mais ela volta aqui para falar sobre isso com a gente. Então, muito obrigado, Mara Carvalho, Javier Amigo, que é o sócio dela aqui no restaurante El Mercado Ibérico, Rua Pamplona 310, na Bela Vista, São Paulo, pertinho da Paulista. Vem aqui que você vai comer aquela comida gostosa, né? Aquele vinho que a gente gosta, não? É sensacional, assim embaixo. E vai nos teatros do André. André, como é que faz para te seguir? Como é que faz para seguir os teatros que você está? Sim, olha Conta só, pra gente. O meu arroba no Instagram é @AndreaCioli77. A Cioli com I mesmo, A-C-I-O-L-I, entreguei o ano do meu nascimento. É novinho. O do Teatro Eva Hers é Teatro Eva Hers SP. O do Teatro Porto Seguro é Teatro Porto. E do Teatro Vivo é o @vivo.cultura. Eu te explico por que não é Teatro Vivo. Embora você vai procurar, você vai encontrar. É porque como a gente quis concentrar todo o pilar de cultura numa única plataforma. Que bom. Porque a Vivo tem o pilar de patrocínio para o teatro, para museus e também para games. Então tudo que acontece vai nessa plataforma vivo.cultura. Fechou, a gente já está seguindo todas as redes sociais, o Teatro Vivo, o Teatro Porto, o Teatro Eva Hers, que alegria que está aberta a Livraria Cultura. Um beijo para todo mundo aí que resistiu e vamos resistir sempre que quiserem fechar teatro e livraria. Essas coisas não se fecham, esse tipo de coisa só se abre nessa vida, viu? Ó, muito obrigado por ter estado aqui comigo no Arcanjo Pod, é esse novo espaço aí com um novo nome. Para quê? Para a gente falar de arte, de cultura, de entretenimento, para você saber como é que funcionam os bastidores, para você ver aquela pessoa que você, queria saber um pouquinho mais, que você viu no palco, quer saber. O André Cioli, você viu ele na porta do teatro, agora a gente já sabe até que ele foi cantar no programa do Silvio Santos. Olha que delícia! E você pode ver a gente em todas as plataformas, você pode escutar só áudio. Quer ver a gente tá com essa carinha aqui, com essa barbona? Pode ver a gente no YouTube. E você pode me seguir também. É Miguel.Arcanjo, e você entra lá no blog do arcanjo.com que você vai ler minhas críticas, vai saber tudo que eu estou falando e fazendo e acontecendo sobre o mundo da cultura, das artes e do entretenimento. Muito obrigado, André Cioli. Obrigado você por esse trabalho incrível, viu? Volte e traga seus artistas do seu teatro. Maior prazer. Acho que a minha fila vai ficar maior do que a sua daqui a pouco, hein? Todo mundo querendo gravar o Arcanjo Pod. Que assim seja. Amém. Gente, obrigado. E como eu sempre digo, tem cultura? Tem Arcanjo Pod.